Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje nós teremos a presença da missionária Edmeia Williams. Logo, logo ela estará conosco. Nós teremos a presença dela aqui. Então, só mais um pouquinho para ela entrar e nós poderemos chamá-la para participar. O debate-papo é uma conversa entre amigos, sempre de um tema relevante, buscando falar de uma forma edificante. Vamos aqui então procurar ver se a missionária Edmeia Williams já entrou. Vamos chamá-la então. Agora só mais um pouco. Pronto, já está Já aqui. estou aqui. Tudo bem, Edmeia? Tá bom. Tudo bem, graças Tudo bem? a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus, tudo bem. Agora está melhor. Falando sempre das coisas de Deus, fica tudo melhor, né? Tudo melhor. Esse é o melhor que nós temos enquanto estamos por aqui. Aham. Eu quero Glória a Deus. acertar essa câmera aqui. Agora tudo bem. Pronto. Pronto. Graças a Deus. Já está aí. Estou aí. Nós estávamos falando sobre aquele tema do homem ter saído do jardim, as consequências todas. Engraçado que eu fico pensando, uma vez me chamaram a atenção de uma frase dita por um rabino, que ele disse que na viração do dia, todo ser humano sente uma espécie de uma nostalgia misturada, um sentimento diferente com aquela dor de saudade, alguma coisa assim, quando você vê o pôr do sol, e ele diz, não é por causa da beleza do pôr do sol, é porque era a hora que Deus vinha falar com o homem, e o homem tem saudade dentro dele de falar com Deus, né? Eu achei aquilo tão bonito, eu disse, puxa, mas não é que isso é uma verdade? A gente tem saudade de Deus, e nessas horas que a gente percebe que há algo inexplicável dentro de nós. E Edmeia, eu gostaria de continuar naquele assunto que você estava discorrendo, tão bem discorrido, né? Sobre a saída do homem. Ele vai para um lado que é, estranhamente, é um lado que, se a gente imaginasse, botando assim o jardim como referência, é como se ele fosse para a banda esquerda do jardim, para o lado esquerdo. E é tão interessante que é um lugar que não deveria ele ir para lá, porque, biblicamente, né, Deus virará para o lado direito e dirá, vinde benditos. E para o lado esquerdo, apartai-vos. De modo que o homem foi para o lado realmente como ele estava, afastado de Deus, né? Agora, me diz uma coisa, Edmeia. Essa saída do homem, esse desejo do homem de trazer, do homem de Deus de trazer o homem de volta. O que mais nós podemos falar sobre esse assunto tão importante? Eu deixo com você para que você fale. Fala que eu te escuto. O senhor já pregou tudo que eu ia pregar. Não estou pregando nada. Eu estava aqui imaginando sobre essa nostalgia, né, que vem de dois vocábulos gregos, nostos e algos, que é saudade de casa. Que coisa! Pois é, eu estava aqui meditando nisso, nessa saudade de casa, nostos e algos.
Mas eu creio que enquanto ficou essa marca em nós, quando Deus, o Senhor sabe perfeitamente, eu tenho certeza que o Senhor sabe essa parte toda até de cor, mas o Senhor é muito mais delicado. O Senhor diz quando o homem saiu, eu digo quando ele foi expulso. Eu sou grossa. Ele foi expulso, mas é como se de uma hora para outra eu tivesse que expulsar meu filho de casa. Expulsar de perto de mim a pessoa que eu amo. E a pessoa ainda vai se sentindo ofendida. Você constrói tudo, você faz tudo para o homem. E no final tem que expulsá-lo dali. Porque ele fez uma escolha. Não é? Então, eu creio que isso também vem... A nostalgia passa a ser uma marca no homem. Sim. E eu me lembro quando nós estávamos no Iraque e nós fugimos para o Kuwait. E um dia nós estávamos indo de lá do Messila Beach, que era o hotel onde todos nós estávamos, para o Souk, que é o mercado central do Kuwait, para comprar algumas coisas. E o meu filho, que tinha 7 anos, ele tinha loucura para ter um relógio. E o pai não dava porque era dinheiro jogado fora. Mas aí o pai ligou para mim, do Iraque, porque ele tinha ficado no Iraque, e disse para mim, olha, vai lá no Souk, compra um relógio para o Glenn. Dá para ele o relógio, diz que fui eu que mandei. Aí eu me lembro que eu estava com o Glenn feliz da vida, naquela van que levava todo o pessoal da Petrobras. E quando ele ganhou o relógio, ele disse, oba, guerra é tão bom que a gente ganha até relógio. Que isso? Pois é, criança, vamos ver. Relógio, coisa de criança. Mas o que eu me lembro é que quando nós vínhamos do Messila Beach, que é uma praia mais distante, pela orla do Kuwait, para entrar na cidade, nós vimos a bandeira brasileira tremulando no vento ali da praia do Kuwait. E quando parece que todo mundo olhou de uma vez. E que nós, ali naquela situação, ameaçados do Irã, explodiu o aeroporto do Kuwait, porque o Brasil estava dando apoio para a guerra do Iraque, os brucutus e cascavéis do Brasil, os tanques de guerra faziam um movimento ali no deserto de Abadan. Então, daqui a pouco, todo mundo chorava. Só se ouviam os soluços dentro daquela van, daquele micro-ônibus, por causa da bandeira brasileira, tremulando ali na Praia do Golfo. Aquilo deu uma saudade. Aquilo bateu uma nostalgia em todo mundo. Era um silêncio onde só se ouviam soluços. Quando eu penso nostalgia, eu me lembro daquele momento. Verdade. Eu me lembro daquele momento. Eu não posso admitir que uma pessoa possa pisar na bandeira do Brasil. Porque aquilo para nós é o Brasil. É a casa, é a pátria, é o nosso lar. Então, quando o homem ele faz a escolha dele e Deus expulsa do Jardim do Éden, vem nele essa lembrança, vem nele essa marca. Ele é expulso, mas ele não é abandonado, porque Deus deixa nele essa marca. E ele continua querido, né? Saudade, não é? Agora, o que mais, pelas ações, pelo que Deus começa a mostrar daí em diante, o que mais me emociona é a saudade que Deus tem do homem. Porque o homem não toma nenhuma providência para voltar para Deus, mas Deus vai na frente e chega a entregar seu próprio filho
para ter o homem de vez. E eu acho tão lindo quando Jesus diz àquela igreja: e você comerá da árvore da vida. Significa que a separação foi tirada. A espada de fogo que se movia em todas as direções para impedir será tirada de você. Então, Amém. Se você pode comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, significa que novamente você volta para casa. Amém. E quem toma essa providência é o próprio Deus. Quer dizer, a saudade que Deus tem do homem faz com que ele chegue ao máximo de rasgar seu próprio filho na cruz para ter o homem de volta. Então, quando o senhor falou aí da nostalgia, eu disse, é isso que eu tenho que pregar hoje. Estava separado aqui, mas... Que coisa! Questão, assim que o senhor entrou nesse âmago, parece que nós tínhamos combinado. Parece até que a gente não falou nada. Que não combinamos nada. Né? Nada mesmo. Agora, Edmeia, eu fico sempre imaginando, dando um pulo lá para o Novo Testamento, daquela, eu chamo as parábolas das coisas perdidas, né? Lá. A ovelha perdida, a moeda perdida, os filhos perdidos. Me chama tanta atenção uma coisa, que aquele filho mais novo, se ele perdeu, e perdeu tudo que a gente pode imaginar, uma coisa ele não perdeu, aquela boa lembrança da casa do pai. É isso. A memória. Né? Porque aquilo deu forças para ele sair daquela crise toda. E será que a gente também não tem uma lembrança lá no nosso espírito que na casa do Pai não é assim? E aquilo faz a gente... Eu acho tão bonito aquilo que ele disse, eu me levantarei. E irei para a casa do meu Pai. Porque às vezes a gente está tão prostrado, tão humilhado, tão destruído mesmo. E aí você diz, não, eu vou me levantar. E eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu acho isso uma coisa tão linda, mas é como você falou. O filho se levantou e foi, mas o pai correu, né? Foi, o pai correu na direção dele. O pai estava esperando. O pai mandou preparar novilho, roupa, anel, tudo. E é interessante que quando o filho mais velho pergunta, os empregados dizem, ele mandou matar o novilho. Tinha um novilho específico para aquela ocasião. Mandou preparar o novilho. Dá a impressão que esse novilho, o dia que o filho foi embora, o pai começou a preparar a volta. É igual a Deus, né? O dia que o homem foi embora, Deus começou a preparar a festa da volta. Já. O novilho. É verdade. Coisa linda. É bom coisa demais. linda. E essa saudade de Deus, essa nostalgia de Deus, esse amor estranho. Porque tudo com Deus é muito estranho. É estranho, viu? É estranho. Eu gosto do que o reverendo Tozer diz que o cristão é uma pessoa estranha. É sim. Que é chamada a amar os seus inimigos. Qualquer um que ama inimigo, o mínimo que é uma pessoa estranha. Mas Deus tem um amor estranho, né? Um amor estranho por nós. E que em espanhol, saudade é estranhar. Né? A gente estranha é estranha a falta que a pessoa nos faz. Então, esse amor estranho de Deus, como é que é isso, Edmeia? Como é que é esse amor? Como é que Deus pode sentir saudade de um tipo como eu? De um tipo como o senhor, tudo bem, mas e eu? Não, tá bom, como nós. Não é?
Olha, pastor, uma vez eu estava pensando, eu fui pregar em Campinas, lá na igreja do Nazareno Central de Nazareno. Campinas. E o pastor lá, o pastor presidente, né, o pastor Aguiar Valvassouras, ele era assim daquela linha dura, acho que ainda é, mas é um homem assim... Firme, né? Comentários para ele, maravilhoso, um exemplo de filho de Deus. Ele disse, subiu na hora, aquela igreja muito grande, e disse, vocês sabem que eu não entrego o púlpito para cada um, para qualquer um. Vocês sabem que eu não dou o púlpito para mulher. Mas assim, ele é desse jeito. Mas eu convidei hoje a irmã de Meia para vir aqui para pregar. Vocês sabem que ela é a única mulher que eu deixo pregar nesse púlpito. Porque ela prega que nem homem. Primeira coisa que ele disse, eu fiquei calado, eu não ia de jeito nenhum, não brigo com o pastor, ainda mais com ele. Aí ele disse que vocês sabem como é. A gente dá um púlpito para mulher. Mulher é assim que nem pipa. Olha o que ele disse. A gente solta no ar, mas segura na linha. Meu Deus! Isso na minha frente. Eu parei assim, e o povo ria. Eu disse, isso no mínimo é bullying. Mas, aí eu disse para ele, pastor, eu não sei o que lhe dizer agora, mas eu vou encontrar alguma resposta para lhe dar. Agora eu não sei. Subi, preguei, tudo bem, ele ria. Pastor, até hoje são passados alguns anos. Eu não achei uma resposta para dar ao pastor Aguiar. Mas eu lhe digo uma coisa, eu aprendi muito com aquilo. Porque segurar na pipa, eu pensei que realmente Deus nos botou aqui pelo ventre de uma mulher e nós pensamos que estamos soltos. Não, Deus está nos segurando numa corda. E uma dessas cordas é a saudade que ficou no nosso coração. A outra Amém. É esse desejo e essa necessidade de adoração que todo homem tem. O homem foi feito para adorar. Ele tem essa marca de adorador. O homem vai adorar. Ele vai adorar o mar, o sol, uma árvore, o rio. Ele vai adorar o animal. Vai fazer um ídolo de barro. Vai adorar o dinheiro, vai adorar sim, mas ele vai adorar. Porque o princípio da adoração está nele. Então, eu creio que é por aí. Deus deixa marcas em nós, das quais nós não podemos nos livrar. Não é? Essa é mais uma das coisas que eu ia falar hoje, que vou falar quando a Bíblia diz que Deus fez o homem, fez Adão, a sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 3, a Bíblia diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então nós vemos que Deus fez o homem, fez Adão a sua imagem e semelhança. Mas, quando Adão tinha 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança, lhe chamou Sete. Assim nós vemos que a continuidade é contrária à vontade de Deus, é contrária à semelhança de Deus, mas ficaram resquícios do que era antes. E quem deixou isso foi Deus. Não é? Nós vemos o homem querendo se confundir com uma árvore, porque ele cobre o corpo com folhas e fica entre as árvores do jardim. Mas Deus diz, não lhe fiz para ser uma árvore, não lhe fiz a imagem e semelhança da árvore. Deus fez roupa de peles para ele. Você é diferente. Você não é como um vegetal.
você é homem. No pecado, mas ainda é homem. E então, quando Deus, antes de Deus expulsar o homem do Éden, ele já tinha estabelecido o plano para trazer o homem de volta. Às vezes eu penso que todos esses milhares e milhares de anos, Deus só olhou para um momento, para a cruz, porque é o caminho de volta, é o sonho dele, é nos trazer de volta para ele. Amém. Né? Assim, nós vemos que o pecado de Adão e Eva, ele não ficou confinado neles, contagiou toda a descendência. Veio a depravação. Nós vemos aqui no que acabamos de falar, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Adão já criou um filho à imagem e semelhança dele no pecado. E assim nós vemos que a continuidade é dolorosa. E quantas vezes nos perguntamos por que tanta dor, por que tanto problema, por que tanta doença? É porque nós fomos expulsos do Éden com Adão. Essa semana vimos coisa horrível acontecer no Líbano. Hoje vimos, até ainda agora, acho que ainda está, uma família soterrada lá na Mangueira, dentro de casa e soterrada, porque houve deslizamento de terra. Quando nós olhamos as previsões, até dezembro, a previsão é de 300 mil mortes. E assim nós vamos de uma notícia em outra notícia, de uma previsão a outra, e abre escola e fecha escola, e ninguém sabe. O quê? Lado oriental do Éden não foi escolha de Deus, foi escolha do homem. Deus deixou o homem livre para escolher e o homem resolveu se escravizar. Mas quando o homem vai expulso, toda a humanidade vai com ele. Nós vemos, na continuidade, Caim matar Abel, porque a alma dele estava emocionalmente depravada pelo ciúme e pela inveja. Essa natureza assassina está em cada ser humano. E nós precisamos ser sinceros e claros diante de Deus. Nós não matamos com faca, mas matamos com a língua. Nós matamos com os pensamentos. Nós matamos com os nossos desejos. Nós podemos ver hoje a vulgaridade e a licenciosidade dos nossos desejos, do nosso mau temperamento. Quantas vezes nos desculpamos dizendo a carne é fraca? Sim, mas precisamos reconhecer o que desejamos na hora que nos iramos e vemos uma saída mais rápida, que o meu inimigo morra, que se dê mal, porque eu quero provar para ele que eu estava certo. Quantas vezes matamos presidentes? Teve aquele rapaz que esfaqueou o Bolsonaro, não conseguiu matar, porque Deus, graças a Deus, Deus não permitiu que aquele rapaz se tornasse um assassino e nem que entrasse uma página dessa na história da nossa nação. Mas houve um desejo. Sabemos que aquilo não saiu só da cabeça dele, houve quem patrocinasse aquilo. Então são assassinos. Quantas vezes nós desejamos que o nosso inimigo morresse porque era muito mais fácil para nós? Eu me lembro quando houve a invasão lá no Complexo do Alemão, aquele sábado à tarde, Polícia Federal, Polícia Civil, Aeronáutica, Marinha, Exército e tudo mais.
Aqueles homens correndo, aqueles homens que nós chamamos bandidos, correndo, e o helicóptero lá de cima, o Globocop filmando. Todos se perguntavam por que a Polícia Federal não dispara e mata todos. E eu já pedi perdão a Deus, Deus já me perdoou, porque eu tive. Na hora foi o que eu pensei, mata logo. Esquecendo o que eu prego lá no púlpito. Que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. É contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e das forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aquela hora eu estava sendo escrava, porque eu também estava querendo. O que adiantava matar aqueles homens se o espírito que se move neles não seria morto? Mas quantas vezes nós fazemos assim porque ficamos com a nossa alma separada de Deus? Quando Deus criou o homem, que ele fez o corpo do homem, Deus não podia estar conectado ao homem pelo corpo. Então ele criou um corpo invisível, imaterial para o homem, que se chama alma, psique. Mas Deus também não podia estar conectado ao homem pela alma. Deus é espírito, então ele criou um espírito no homem, para que Deus estivesse conectado com o espírito do homem. Aí o homem ficou do jeito que Deus quer. O espírito do homem conectado a Deus, se abastecendo em Deus, ia dirigir a alma, e a alma, dirigida por um espírito abastecido em Deus, ia dirigir o corpo. Pronto. Às vezes, nós confundimos almas com espírito. É uma questão de dicotomia e tricotomia que os teólogos entendem bem. Eu vou no que está escrito na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:26, Paulo de Tarso diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vida do Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo. Lá em Provérbios 20:27, a Bíblia diz: o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Quantas vezes? A Bíblia fala, Eliú, em Jó, ele diz: na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, uma coisa, desculpem, o Espírito de Deus é o Espírito de Deus, mas o homem tem o seu espírito. Aí Deus dá a ordem para o homem: olha, de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que delas comeres, sabes que certamente morrerás. O homem comeu. O homem desobedeceu. O homem fez a escolha. Tinha a árvore da vida do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a tentação veio em cima daquilo que Deus tinha dito: não comerás. Comeu, morreu. Porque ele fez a escolha dele. Agora, que foi que morreu no homem? Exatamente o espírito, a parte que o conectava com Deus. Morreu. A Bíblia não diz que esse espírito desapareceu, diz que ele morreu. Eu acho que é pior. Porque a partir de Adão, todo homem nasce e cresce carregando um defunto, carregando um espírito morto. Está lá, está morto. Quando a alma de uma hora para outra diz: cadê? Esse defunto está aqui. Agora eu não tenho mais um espírito para me dirigir. Eu tenho que ter um espírito para me dirigir. A alma ficou sem direção. Então a alma vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo.
pela inteligência satânica. Então, é aí que a alma deixa de ser uma alma espiritual e passa a ser uma alma mundana ou carnal ou simplesmente carne. Aí a alma do homem vai aprender a se deleitar em tudo aquilo que Deus não quer. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, discórdias, contendas, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias, etc. Por quê? Porque a alma agora, ela se alimenta e ela é dirigida pela vontade do mundo, do príncipe deste mundo. Então, essa alma, ela faz com que o homem desenvolva um caminho que é contrário à vontade de Deus. O homem continua um ser carnal. Aqui deste lado do Éden, logicamente ele vai se rebelar contra as coisas de Deus. Até o dia em que, como diz Paulo, no capítulo 1 de Efésios, no dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados, circuncidados com o Espírito Santo da promessa. Aí, você ouve a palavra, você crê, você se rende, você se arrepende, o seu nome é escrito no livro da vida, você é selado com o Espírito Santo. O novo nascimento. O que acontece? Aquele defunto ressuscita. O mesmo Espírito que estava morto. Há um novo nascimento. Agora nasce filho de Deus. Ele é regenerado. O Espírito que nasceu em você morto, agora ele ressuscita. É interessante que Paulo fala disso na época de Paulo. Um dos castigos mais severos, quando uma pessoa cometia certo tipo de infração, ele era condenado ao suplício do morto. O que acontece? Você ia ficar esperando uma pessoa morrer. Quando a pessoa morria, iam lhe atar com o defunto. Corpo com corpo, braço com braço, pescoço com pescoço, perna. Você ia ficar ligado ao morto. Que coisa horrível. Você no morto, o morto em você. Você não podia sentar porque o morto estava lá. Você não podia deitar. Ou o morto vinha em cima de você, ou você em cima do morto. Se deitava de lado, está abraçado com o morto. Gente, só que o morto, ele começava a se decompor. Então, você pode aí fazer um quadro de uma pessoa condenada ao suplício do morto. Você daria o quê para alguém que tirasse aquele morto de você? Eu daria minha vida. Pois quem veio tirar esse defunto de nós é Jesus. Por isso que Paulo diz, aqui em Romanos 7, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele veio e ele quebrou as amarras da morte. E nele o Espírito ressuscita novamente. E eu sou um homem novo, ele me lava com a palavra. E eu sou um homem novo, mas eu sei quem me libertou da morte. É isso. Nós nascemos com o espírito morto, meus irmãos. O primeiro homem, depois de Adão, que pisou nessa terra,
sem ter o Espírito morto foi Jesus Cristo. Amém. Por isso que no dia do batismo dele lá no Jordão, o Espírito veio e pousou. Pousar significa permanecer. O Espírito podia permanecer nele porque ele tinha o Espírito do homem. O Espírito do homem estava pronto para que o Espírito de Deus se conectasse. Amém. Nem o outro, nem o profeta, nem sumo sacerdote, nem rei, nem Abraão. Ninguém. O primeiro foi Jesus Cristo, ele é o primogênito. E depois dele, todo aquele que se rende a Jesus, ele dá vida, ele ressuscita o seu Espírito. Então o Espírito Santo pode vir e habitar em você. Porque você agora tem um Espírito, onde o Espírito Santo pode habitar. Nós precisamos dizer que orgulho e toda sorte da atuação da carne é tudo produto da mente carnal, porque nós fomos expulsos do Éden. Então vem todo tipo de sofrimento. Nós vemos aqui mesmo em Romanos, no capítulo 6, no versículo 16, onde está escrito assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se eu me entrego a Jesus, eu sou servo de Jesus. Se eu me entrego ao pecado, eu sou servo do pecado. Para a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quantas vezes nós esquecemos da nossa natureza? Nós esquecemos que o maior inimigo meu sou eu mesmo. Quando eu sou levada pela minha natureza, sou levada. Davi, ele era um homem de Deus. Davi era um homem de Deus. Mas ele não caiu na tentação? Ele deixou. Porque a tentação, ela atiça o seu desejo. Você só é tentado naquilo que você gosta. Ninguém vai botar na minha frente uma garrafa de uísque para eu sofrer tentação. Não. Eu não gosto de uísque. Ninguém vai botar um engradado de cerveja e achar que eu vou beber. Nunca. Mas bota um prato de macarronada que o negócio vai ser difícil. Bota um feijão tropeiro, vai ser difícil eu não cair na tentação, vou ter que lutar muito, porque eu gosto. Aí está a minha praia. Você precisa evitar aquilo que desperta os seus desejos. É como uma pessoa que disse para mim uma vez: não, eu vou parar de beber sim, mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo é que vai me convencer? Eu disse: mas como é que você entende isso? Se o Espírito Santo me convencer, eu paro. Ele não é Deus? Não é mais forte do que eu? Se então você vai para o bar, vou. O dia que o Espírito Santo me convencer, eu paro. Eu disse: meu filho, o Espírito Santo não obriga ninguém. Você já sabe que você pode ter uma cirrose. Essa mesma Bíblia que diz para você que o Espírito Santo convence, também diz: buscai e achareis. Você está buscando a cirrose, você vai achar. Você tem inteligência para saber que não deve botar álcool para dentro. Mas o Espírito Santo, ele já lhe ensinou, porque ele deu inteligência para saber. Ele já mandou tudo que você precisa para estar convencido de que álcool é veneno para você. Se você está querendo que ele afete a sua vontade, você está muito enganado. Muito enganado. Tem pessoas que acham que Deus me trata como se eu fosse escravo. Não. Eu sou livre. Será que eu sou melhor do que Adão e Eva?
Deus disse, aqui estão as duas árvores. Da vida, do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Mas ela está aí, você tem a sua escolha. Pronto. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos como foi a tentação de Davi com Batseba. Primeiro, era a hora dele estar na guerra, porque todos os reis estavam em guerra. Davi mandou o exército dele, mandou o general, mas ele ficou em casa. A Bíblia deixa claro lá. Era a hora em que todos os reis estavam na guerra. Almoçou, aquele almoço que eu imagino maravilhoso. Depois andou lá pelo pátio para descansar. Acostumado a trabalhar, não tinha o que fazer. Saiu buscando. Pá! Deu com os olhos numa mulher. Bah. Oh, uma mulher. Oh, está tomando banho. Qual seria, sabendo do jeito que ele era? Devia ter corrido dali, não, mas deixa eu só ver. Ah, mas está tirando a roupa. Mas, vai tomar banho, toma banho. Não, ficou lá vendo. Ficou olhando. Eu não vou dizer para você onde estavam os pensamentos de Davi, porque isso daí é julgamento. Mas eu tenho certeza que não estava no trono de Deus. Quando a mulher tomou o banho dela, se enxugou, saiu dali, Davi parou. E a mulher passou a tomar banho dentro da mente dele. Porque a psicologia nos ensina que tudo que chega à nossa mente passa pelos órgãos dos sentidos. Davi tinha introduzido tudo aquilo para a mente dele, para um lugar chamado memória, pelos olhos. Ele viu tudo. Ele sabia até os movimentos da mulher. E aquilo dali a mulher tomou banho com todos os requintes na mente de Davi. E quando Davi enxugou a mulher, e a mulher foi para casa, ele já tinha adulterado com ela lá nos seus desejos. Só faltava consumar o adultério. Mandou chamar a mulher era casada, consumou o adultério. A mulher ficou grávida, mandou buscar o marido da mulher para matar. Mas antes ele queria convencer o marido dela, Urias, a deitar com ela, porque o filho que ia nascer ia ser fake. Né? Ia ser fake. Ia ser o filho de Davi, que Urias ia registrar como filho dele. Mas Deus, que não é bobo coisa nenhuma, e Deus, que estava interessado na linhagem davídica, não podia deixar uma mentira dessa no trono, porque o trono deveria ser daquele filho. Então, Davi teve que mandar matar o homem. De voyeur, se tornou fornicador, adúltero, mentiroso, assassino, e ainda deu uma de bonzinho. Quando veio a notícia que o soldado tinha morrido, ele casou com a viúva. Coitada da viúva, ficou grávida. Ele, tão bonzinho, o rei cobriu a viúva. Está vendo? E agora ele vai criar o filho do soldado. Que rei bonzinho. Deus deixou o menino nascer, e para que a mentira não tomasse conta do trono, porque o menino não ia ocupar o trono, porque não era filho de Davi, mas era, Deus levou o menino. Mas aonde que começou o pecado? No que ele viu, porque atiçou o desejo no coração dele. A tentação vem em cima do que você deseja. Você deixa o desejo tomar conta, e do desejo vem a queda. Se você puder controlar lá no início. Amém. Você lembra o que foi que Eliseu fez? Quando Eliseu chegou lá, entre os seus discípulos,
Os discípulos vieram se queixar para ele que as águas eram ruins, não foi? As águas eram ruins. E o que foi que ele disse? Ele disse assim, olha, vocês tragam para mim. Os homens da cidade disseram, eis que é bom, bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele diz, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí a morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu. Bem, ele foi lá na fonte. Ele curou na fonte, porque o sal impede a putrefação. O sal impede a deterioração. Então é preciso que você vá na raiz do pecado. E a raiz do pecado é que você gosta daquilo. Você está sendo tentado porque você gosta. Então, diga não. Porque você está dizendo não a si mesmo. Você pode fazer isso por uma única razão. É que o poder já está em você. O poder já veio. Jesus Cristo disse, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Nós já recebemos esse poder. Nós podemos dizer não, não aos nossos desejos, não àqueles sonhos que não são de Deus. É para dizer não. É para dizer não. E olha, é muito fácil dizer não para os outros. Diga não para os seus desejos, você vai ver como é difícil. Você vai ver como é difícil. Então, um dos grandes problemas que vem para todos nós, aqui do lado oriental do Éden, para onde fomos expulsos juntos com Adão, é exatamente o fato de nós sermos tentados. É que a nossa alma, ela se tornou carnal, ela se tornou mundana. E por isso nós somos pessoas que temos todo tipo de tentação. E quantas vezes nós não fazemos uso do que Deus já mandou para nós vencermos a tentação. É difícil, mas a Bíblia nos garante que ninguém será tentado acima daquilo que pode suportar. Amém. É como Deus trazendo a bandeja diante da bandeja que o mundo e o diabo estão oferecendo. Saiba que todas as vezes que você é tentado pelos seus desejos. Você é tentado pelos seus desejos e você é seduzido pelas suas paixões. E dali, então, vem a queda. Se você souber gritar com antecedência, grita com antecedência, não, clama pelo nome de Jesus, pede, socorro, Senhor Jesus, Espírito Santo, vem, vem porque eu quero, eu tenho vontade, Amém. Eu desejo, mas eu prefiro fazer a tua vontade, me fortalece. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Não podemos nada mesmo. Aqui, do lado oriental do Éden, ficamos carregando um espírito morto e uma alma que se abastece no mundo e se deleita nas coisas de Satanás. Porém, meus irmãos, como diz Paulo, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós já temos a unção, nós já temos o conhecimento, nós já somos filhos de Deus, o Espírito Santo já está em nós. Nós temos a quem clamar.
Ele Amém. diz, clama por mim, responder-te-ei, anunciarei as coisas novas e ocultas que não sabes. Amém. Que Deus Amém. nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Edmé, você falou algo tão interessante, que Deus, antes de tudo, já tinha em mente todo o caminho para libertar, para salvar o homem. Eu acho tão interessante dentro das Escrituras que, tendo Deus criado todas as coisas, no final diz descansou. Não diz terminou, diz descansou. Mas na cruz ele disse, terminei. Né? É só ali que ele fala, agora eu terminei. Né? Porque o objetivo é nos salvar, sempre foi nos salvar. Sempre nós estivemos. Por isso que eu digo, esse amor de Deus é estranho. Estranho. É muito estranho. Eu gostei disso, viu? Porque eu sempre falo, e gostaria de mais uma vez pedir, que você pudesse dar o número da conta para aqueles que desejarem contribuir para a casa de Maria e Marta. Né? Sim. Eu vou dizer, é Banco do Brasil, agência 3223, dígito 9. Banco do Brasil, agência 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X. Agência 3223, dígito 9. Conta corrente 4055, dígito X. Às vezes, o banco não aceita um dígito X. Então, é só botar 0 em vez do X. Aí fica assim, conta corrente 4055, dígito 0. E o CPF é 050 110 355/49. É CPF 050 110 355/49. Glória a Deus. Mas você disse semana passada que tinham conseguido tudo em dia, né? Que sobrenaturalmente mesmo. Deus é Deus fiel e tem sustentado, né? Tudo todos os professores, tudo. Tudo, Pai. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor mesmo. Deus eu tenho orado muito pela festa das crianças, né? Eu não que sei. Dezembro daqui a pouco chega e a gente está assim, imaginando como é que vai fazer. Pois é. Né? O lugar está lá, né? O lugar para a festa está lá, garantido. Tudo novo este ano. Tudo novo, agora tudo novinho. Vamos ver lá, tudo que até dezembro a coisa vai. Não é? No nome de Jesus. Eu estou em casa arrumando as coisas. Já tem bastante coisa e eu vou, de qualquer forma, vamos dar. Nem que eu tenha que chamar a criança, porque criança lá na casa de Marimata, e orar com cada criança e entregar, vai ser assim. Mas eles não vão deixar o importante é abençoá-las, né? Exato, eles não o vão importante deixar é de ter abençoar. coisas deles. E eles vão ter tudo, como sempre. Você diz que nessa festa é tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo para eles. Então, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Edmeia, nós vamos dar continuidade na próxima sexta. Nós vamos estar continuando esse mesmo tema, não é assim? Se Deus quiser. Esse mesmo tema. E convidamos a todos que possam participar, que possam aqui aprender com a nossa maestrina. Olha só, Edmeia Williams, né? Pastor. Não, mas quem tem um dom de mestre, tem um dom de mestre. Pois é, o senhor... E o mestre se literalmente, você que fez música, né? O maestro é o mestre. Sim. E o maestro rege, né? Faz com que
todos andem em harmonia. Então, Vamos lá. vamos orando ao Senhor para que isso aconteça, né? Eu quero agradecer muito, tá? E na próxima sexta a gente está aqui de novo. Se Deus quiser. Estaremos dando continuidade a tudo isto aí. E gostaria que você pudesse, nesses 2 minutos que nos restam, abençoar as pessoas que escutaram com uma oração. Senhor Deus nosso Pai, como é bom, Senhor, pensar no teu amor, no teu cuidado e principalmente, Senhor, na tua presença. Quantas vezes esquecemos que tu estás? Quantas vezes ouvimos falar de pessoas que despertaram? Senhor, hoje quando eu meditava sobre Jacó que despertou do seu sono e disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Oh, Deus. Quantas vezes nós estamos assim precisando despertar para saber que o Senhor está ali. Amém. Bem do lado, porque o Senhor diz: eu não sou um Deus distante, eu sou de um Deus bem próximo de ti. E quantas vezes nós estamos apagados num sono que nós não despertamos para te ver aí do lado. Hoje nós queremos te pedir, ó Pai, um milagre para que possamos acordar. E saber Amém. que não importa pandemia ou quarentena, ou seja lá o que for, tu estás ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Amém. Tende a tua mão neste momento, ó Pai, para que aquelas pessoas lá do Líbano te conheçam. Aquelas famílias lá da Mangueira te conheçam. Aqueles que estão no leito de morte ou de recuperação nos hospitais te conheçam. Para que eles abram Amém. os olhos do sono em que estão e possam contemplar a maravilhosa realidade do Deus que, pelo seu amor por nós, tomou a frente e nos amou primeiro. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de nós podermos nos reunir. Te agradecemos pela vida do pastor Aloísio, pela disponibilidade que ele abre para que possamos nos reunir pela tua palavra. Te Amém. pedimos pelo Brasil, te pedimos pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e por todos aqueles que estão incumbidos desta nação junto com ele. Pedimos a tua mão poderosa sobre Israel e sobre a tua Amém. igreja e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Edmei, até a próxima semana e a todos Deus que nos quiser. ouviram, né, nós agradecemos e até o próximo debate-papo, se assim Deus nos permitir. Um Vamos grande lá. abraço. Obrigado. Até logo. Tchau. Tchau. Agradecemos a todos e espero encontrar de novo num próximo debate-papo, se assim Deus nos permitir. Amém.